Olá a todos e sejam bem-vindos ao Nova Gênesis. Aqui quem fala é o Double Lamed. E como vocês podem ter visto, nessa semana nós lançamos um vídeo sobre as guerras na Ucrânia e em Israel e sua relação com o pensador russo Alexander Dugin. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá agora porque ele é necessário para entender esse aqui. Então, se você não viu ainda, você vai lá, assiste ele e volta aqui, beleza? Naquele vídeo, nós desvelamos a natureza metafísica desses conflitos, aquilo que está na essência, por baixo das máscaras políticas, filosóficas e religiosas. Uma perspectiva que, sinceramente, ninguém além de nós pode revelar. Mas, talvez, justamente por ser algo diferente de tudo, percebemos pelas reações do público que as pessoas não chegaram lá, não alcançaram a compreensão que propomos, e até comentaram como se ignorassem toda a magia que apresentamos no vídeo. É um fenômeno muito curioso, onde aquilo que não é entendido de forma fácil e imediata é esquecido quase que instantaneamente, ou nem é notado. Bom, nós vamos, talvez para amanhã, gravar algo respondendo esses comentários um a um, mas hoje nós queremos complementar aquele vídeo entrando de cabeça no aspecto mágico e pretendemos mostrar a você que todas as guerras da história tiveram um aspecto mágico e que talvez, por isso não ser algo que possa ser entendido de forma fácil e imediata, você nunca tenha notado. Mas antes de começarmos, é necessário que você tenha uma coisa muito clara na sua mente. A distinção que Tolkien faz dos dois tipos de magia, a magia laboriosa e a magia élfica, que ele mesmo nem gostava de chamar de magia, de tão diferente que é da definição comum. Quando ele fala de magia laboriosa, ele está se referindo ao padrão do ocultismo, a magia entendida como tradicional pela maioria, que vai incluir rituais, símbolos, círculos mágicos e etc. E a palavra laboriosa ela é bem importante aqui, porque também se refere ao laboratório, não só do mago, mas também do cientista, como o criador de armas. Já a magia élfica é essencialmente a arte, o poder da criatividade, da criação de personagens e de mundos. O mesmo poder que deu luz a tantas mitologias e folclores e tudo mais. Enquanto uma magia laboriosa é fraca de imaginação e geralmente voltada para desejos de poder, a magia élfica se conecta sem restrições à própria fonte da magia, que é a imaginação. E não é feita para dominar o mundo material, mas sim de forma despretensiosa, pelo simples desejo de criar. Guarde bem esses dois extremos, porque essa diferenciação é crucial para o que vamos falar. Então, se a magia, como se costuma entender, é a manipulação de forças misteriosas para adquirir poder, atingir objetivos materiais, modificar o mundo e tudo mais, é esperado que, se ao menos existe a possibilidade disso ser feito, governos de países necessariamente tentarão usar de tais métodos em suas guerras. Bom, quem sabe alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial sabe que os nazis eram completamente fissurados em ocultismo e que a SS era literalmente uma ordem iniciática. Então, sim, a guerra sempre teve um lado mágico. É um fato e não só na Alemanha nazi. Na recente Rússia duguinista e em todas as guerras que já ocorreram sobre a face da Terra também, como já dissemos. Mas a magia não foi usada apenas como arma de guerra. Ela estava na própria motivação das guerras. Afinal, uma teoria política nada mais é do que uma racionalização do desejo de transformar o mundo em alguma utopia escatológica. E como vamos mostrar, sempre através de forças mágicas misteriosas. Duvida? Então se prepare, porque vamos apresentar a você as teorias políticas que você achou que conhecia, de uma forma totalmente nova. Vamos começar justamente com o fascismo, de onde se desdobram os nazis. O fascismo italiano podia não ser tão místico, mas tinha fixação com a herança romana dos italianos e ostentava pra caramba os símbolos da Roma pagã, que já é por si só um pensamento mágico. O de que, de alguma forma, eles poderiam canalizar a força espiritual dos romanos que estava em seu sangue. Isso até mesmo gerou atrito entre o governo e o Papa. E em certo momento, teve uma negociação com a Santa Sé que é bem interessante. Em troca de um monte de benefícios e o retorno do território do Vaticano, agora como um microestado, o que o governo italiano pediu nos tratados foi que o Papa reconhecesse o governo. Era um ato mágico, uma tentativa de dar substância àquela quimera que eles tinham criado. Mas o pensamento mágico no fascismo se torna ainda mais evidente com o principal pensador da Itália fascista, que foi Júlio Evola. Évola argumentou que tanto o fascismo italiano como o nazismo
representavam a esperança de que a raça ariana mitológica fosse reconstituída, digamos assim. Ele se baseou em mitologias de super-raças e suas quedas, particularmente dos hiperbóreos da Grécia, e, ele afirmava que traços da influência hiperbórea podiam ser sentidos nos homens indo-europeus. O racismo de Évola, que era o mais influente na Itália fascista, até mesmo pode ser definido como um racismo espiritual, em que ele dizia que antes da decadência de uma raça, vinha sua decadência da alma. O nazismo politicamente é um fascismo à moda alemã, mas já na sua dimensão mais profunda, a dimensão que o seu idealizador via como mais importante, ele era extremamente místico. Aprende-se que eles manipulavam estudos científicos para dar fundamento às ideias racistas deles. Mas, assim como Évola, que inclusive era chegado do governo nazi, eles acreditavam em toda uma metafísica racial idiota, de que eles seriam descendentes de homens-deuses, superiores aos outros povos. E a coisa só fica melhor, porque a mística dos caras vinha literalmente de uma ficção científica. Mas isso dá muito pano pra manga, então eu vou deixar você só com essa informação e seguir pro que interessa. E para terminar a teoria do fascismo, nós podemos citar o Black Lives Matter, ironicamente. Em textos, uma das fundadoras do movimento simplesmente expressou um racismo místico que coloca a melanina como análoga à escuridão primordial do cosmos, e até mesmo como uma forma de se conectar com essa energia cósmica. Ela, assim, coloca os negros como uma raça de super-humanos. Se você ficou curioso, nós lemos esse texto em algum momento desse vídeo que está passando no iCard. E o comunismo? Isso é uma ideologia que está tão morta quanto o fascismo. Foi provada falsa inúmeras vezes, mas continua sendo muito eficaz em conquistar mentes e corações. Por que isso acontece? Porque mesmo com tantas refutações sobre cálculo econômico, mais-valia e tudo mais, ainda assim o comunismo é bem disseminado. Talvez porque estão tentando refutar uma teoria econômica. E o comunismo, na realidade, não é uma teoria econômica, mas sim um projeto mágico que espera transformar o mundo num paraíso. E você certamente vai se surpreender com o método. Para mostrar isso, eu vou recorrer ao próprio Karl Marx e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou ler os manuscritos filosóficos e econômicos. Marx estava falando das etapas para se chegar ao comunismo, e aí ele diz que a primeira etapa depois da Revolução seria o que ele chama de comunismo cru. Sobre isso ele diz o seguinte, abre aspas, o comunismo grosseiro não é a transcendência da propriedade privada, mas apenas a sua universalização. Não é a derrota da ganância, mas apenas a sua generalização. Não é a abolição do trabalho, mas a sua generalização para todos os homens. Destarte, a primeira forma positiva da abolição da propriedade privada, o comunismo grosseiro, não é senão uma forma pela qual toda a abjeção da propriedade privada se torna explícita. Os pensamentos de toda a propriedade privada individual são pelo menos dirigidos contra qualquer propriedade privada mais abastada, sob a forma de inveja e desejo de reduzir todos ao mesmo nível. Destarte, essa inveja e nivelamento por baixo constituem de fato a essência da competição. Eis a razão por que todos os sentimentos físicos e morais foram substituídos pela simples alienação e sentimento de posse. A essência humana deveria mergulhar em uma pobreza absoluta para poder fazer surgir dela sua riqueza interior. Fecha aspas. Ou seja, Marx era o primeiro aceleracionista. E o mais importante, ele está falando do que ele chama de fim da história. Ele acredita que quando a humanidade chegar em seu estágio mais baixo, ao nível da degradação máxima, o quadro iria se reverter magicamente, o homem seria transformado, assim como a natureza, e o mundo se tornaria uma utopia perfeita e começaria a subir os créditos. Parece um plano realmente funcional, afinal, você atinge a pobreza extrema, morre e vai para o paraíso mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Marx era judeu, estava fazendo Cabalá e sabia disso. A esperança comunista é messiânica. Os judeus sempre esperaram por uma escatologia da vinda do Messias que implicava numa reversão das estruturas de poder da Terra. O que o comunismo fez foi desviar essa esperança na história mais poderosa dos judeus para um movimento revolucionário político que tinha abertamente a intenção de afundar a humanidade em pobreza absoluta.
Adianta discutir cálculo econômico contra isso? O liberalismo, ou capitalismo, também é muito interessante magicamente, porque, em essência, ele é uma visão de mundo que vê na ideia da liberdade individual a coisa mais sagrada a ser alcançada. Nada é tão importante quanto o seu direito de escolha e, portanto, tudo aquilo que expressa esse direito de escolha se torna algo sagrado também. Podemos dizer que, por baixo da infinidade de experiências e produtos que o capitalismo te oferece, no fundo ele está apenas te oferecendo seu próprio mundinho perfeito, feito sob medida. A cada compra, você realiza sua meta última, exercer a liberdade. E além disso, temos a idealização do trabalho também como uma expressão do seu ser, o sonho do trabalho perfeito que vai te realizar plenamente, ou ainda o sonho de viver de renda. Resumindo, o liberalismo impele as pessoas a buscarem seu próprio fim da história particular. E essa ideia é tão parecida com uma ideia mística ou religiosa que os gurus de investimento que vagam pela internet até mesmo se comunicam como pastores ou mestres espirituais. Livros como A Arte da Guerra e o Livro dos Cinco Anéis, Gorin no Sho, livros de estratégia combativa ou militar, são vendidos como livros de investimento, ainda que isso não faça nenhum sentido. E de fato, uma pessoa que realmente atingiu uma boa condição financeira, ele pode se sentir um Buda, um homem que alcançou a compreensão de como fazer dinheiro e assim se libertar da roda do Sansara, que é a chamada corrida dos ratos, os infindáveis sofrimentos do mercado de trabalho. Hoje, o liberalismo tem uma forma ainda mais mágica, que é o libertarianismo, o anarcocapitalismo, que simplesmente prega que quando o Estado for abolido e todo tipo de regulação estatal se for com ele, então a mão invisível do mercado vai fazer com que ele se regule automaticamente. Na prática, criando uma utopia. Nesses tempos de moedas digitais, até o dinheiro se torna um ente espiritual. E como dizem os apóstolos do Bitcoin, algo libertador que te tira das amarras da moeda centralizada. Mas o fato é, de todas essas teorias políticas, apenas no capitalismo é possível o florescimento de virtudes reais. Porque se você é obrigado a ser correto, você é só um animal adestrado, agindo por sobrevivência ou conveniência. E principalmente, temos o florescimento da imaginação, porque a ideia de que a liberdade é o objetivo mais alto a se buscar leva as pessoas a testarem cada vez mais os limites dessa liberdade. O que, é claro, vai inevitavelmente levar ao surgimento de terríveis degenerações, mas também pode levar ao surgimento de ideias transcendentais que não poderiam se desenvolver em nenhuma outra visão de mundo. E é por isso que os grandes guerreiros da tradição tomaram o maior esculacho daquele povinho vulgar e sem história. O que houve ali, acima de qualquer coisa, foi uma batalha de armas mágicas. E os americanos tinham, de forma consciente ou não, acessado a própria essência da magia, a imaginação pura, a magia élfica, que citamos no começo do vídeo. Os quadrinhos não só criaram um boneco voodoo do nazismo, que foi derrotado repetidas vezes nas histórias, mas principalmente a própria ideia dos super-heróis se provou superior à da super-raça ariana, esse tipo de coisa. Ou seja, para resumir, o que você precisa entender aqui é que na guerra mágica vence o lado com maior imaginação. Por isso a magia laboriosa não tem chance contra a élfica. O que não significa que os Estados Unidos foram os heróis da história, apenas que tinham uma arma mais forte, mais barata e mais versátil. E por que estamos dizendo isso? Porque a quarta teoria política, do Dugin, nada mais é do que o comunismo e o fascismo voltando para se vingar, disfarçados como uma coisa nova, com outra cara. Essa teoria postula que os russos são os portadores de Deus e que são incumbidos do sagrado dever de trazer o fim da história, que acontecerá quando os Estados Unidos forem destruídos, o satanás geográfico que domina todos os povos. Percebeu a sacanagem? A teoria, que é obviamente uma fusão das duas teorias derrotadas pela magia élfica, convenientemente tem por principal objetivo destruir o Ocidente e tudo que ele representa. Aí você pode se perguntar, se a magia élfica é de fato a arma mais poderosa, então por que o Dugin não a adota também para combater os Estados Unidos? A resposta é que ele não pode arriscar que os heróis dos quadrinhos saltem para o nosso mundo, da mesma forma que ele fez, como dissemos no nosso primeiro vídeo.
Ele é o vilão Alexander Lukin, dos quadrinhos do Capitão América, e é também o primeiro supervilão a atravessar a membrana ficcional, provavelmente se utilizando do cubo cósmico. Desde então, ele tem fomentado conflitos ao redor do mundo com o objetivo de provocar a Terceira Guerra Mundial, para destruir todo o Ocidente com a cultura pop americana junto. Ou seja, para amarrar tudo o que dissemos até agora, qualquer interpretação das guerras que não seja a interpretação mágica e que entende que a própria guerra serve a um objetivo maligno, vai ser uma interpretação errada. Estados Unidos não são mocinhos de forma alguma, nem Israel, nem o mundo islâmico, principalmente terroristas, nem OTAN, nem Ucrânia, nem Rússia. Você precisa entender que essas guerras servem ao mal, e ponto. Não só pelas tragédias que acontecem nelas, mas porque são orquestradas para que se intensifiquem e escalem até um conflito mundial. Nada é mais perverso do que isso. A política tem elementos mágicos que mexem com o coração do homem, mas esses elementos não pertencem a ela. Antes, a política é o que sequestra a atenção do homem para o que não vai resolver nada e acaba sempre piorando tudo. Agora, estamos diante de uma política que, sem nem tentar esconder, quer o fim do mundo. Só o anticristo iria querer acelerar o dia da ira. É dever de todo ser racional se opor ao derramamento de sangue inocente que a face maligna de Deus quer provocar. Nossa proposta contra tudo isso já foi falada nesse vídeo. É a magia élfica, os quadrinhos. Ela também está sendo mostrada constantemente aqui nesse canal, em todas as suas facetas. E vai continuar sendo mostrada aqui. Então, agora é a hora que você pode querer deixar um comentário. E se quiser debater algo, obviamente, chegar com respeito, fique à vontade. Deixe também sua curtida, inscrição e compartilha com geral. Nova Gênesis agradece a sua audiência e até a próxima.